Kawara Show. Olá a todos e bem-vindos a mais um N-Party Costa a Costa. Aqui quem fala é o Mario e temos ao meu lado aquele que resolveu ser uma jornada Pokémon, mas voltou porque esqueceu seu bilhete único, o Jomon. Olá. E do meu outro lado temos a ilustre honra de receber o homem que deu a voz ao treinador que se mantém há 19 anos com a mesma idade, Fábio Lucindo, dublador de Ash no Brasil. Isso mesmo, eu declaro aos Pokémons do mundo. Eu serei o maior mestre Pokémon. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, hein? Estou muito feliz de estar falando com vocês. Sensacional. Pica, pica! Bom, Fábio, você sabe que a gente decidiu há 10 minutos atrás que a gente ia passar a se apresentar falando um pouco da futilidade diária nossa de jogadores, né? Então eu queria saber de você, cara, se você joga videogame no seu dia a dia, o que você gosta de jogar, qual foi o último jogo que você jogou? Não, eu jogo muito pouco, jogava mais da minha história de videogame, tive Atari, tive Nintendinho 8-bits, e aí pulei pro PlayStation 1, depois PlayStation 3, o 4 não tem ainda, não sei se eu vou ter. Mas nessa minha última fase já de PlayStation 3, eu jogava mais FIFA com os meus amigos, assim, jogo de primeira pessoa. Acho que o último que eu joguei direito foi Max Payne 3. Então sou bem defasado, assim. Mas Max Payne não é em terceira pessoa? Puta, é verdade. É que depende da câmera, né? Isso acho que foi o último jogo, assim, que eu fiquei mais bitoladão, assim. E depois só futebol com os amigos quando o pessoal tá em casa pra jogar, assim. Mas não tem muita frequência, assim. E Pokémon, você acabou jogando o jogo ou você só ficou ligado no anime mesmo? Eu joguei só o jogo de Pokémon, muito pouco, na época de Nintendo 64, talvez, que lançaram os primeiros jogos. Isso, pro Nintendo 64. Pokémon Stadium. Era 99, né? 98 aqui. Exato, Pokémon Stadium foi o único que eu joguei, assim. Mas não muito também, joguei porque acho que tava lançando, aí fiz até umas matérias, tal, fui convidado pra ir jogar, tal, eu joguei um pouco. Mas não tive o Nintendo 64, então eu joguei pouquíssimo. E nem Game Boy, nada? Tive um Game Boy agora, tem uns 5, 6 anos, peguei um Game Boy, não é o XL, é o antes do XL, que tem as duas telinhas e tal. 3DS? 3DS ou DS normal? Não, DS normal, desculpa, não era 3D. E um Nintendinho DS, tive, mas joguei Lego Batman. Caramba! E joguinho mais bobinho, assim, eu tenho que é de um avião de papel que você tem que ficar andando, jogos mais simples, assim, mais jogo de desafio do que de história. Pica, pica! Eu queria saber, com exceção que eu imagino que deve ser o Pikachu, seu Pokémon favorito. É o Pikachu? Não. Não? Então ótimo. Qual é o seu Pokémon favorito? Melhor ainda. Independente de jogo, assim, na vida, né? Putz, Sim, no geral, entre todos os 721 que tem... No começo eu gostava muito do Vulpix, logo no começo, mas hoje em dia eu gosto muito do Miau, cara. Acho o Miau fantástico. Acho ele, como personagem, como Pokémon, acho ele incrível. O fato dele falar, né? O fato dele ser vilão, dele falar, eu gosto muito do Miau. Mas lógico, Pikachu é porque é meio inclassificável, né? O Pikachu é concurso, ele é um ícone, ele tá acima do bem e do mal, assim. Mas acima do bem e do mal é muito bom. Como personagem, como personalidade, como tal, eu gosto. E também, nesses 20 anos de história, eu sou fã do Miau, muito, gosto muito dele. Enquanto o anime de Pokémon ele estreou no Japão em abril de 97, o primeiro episódio brasileiro chegou em maio de 99 no programa da Eliana, né, aqui no Brasil. Naquela época, o anime se tornou um fenômeno, né? Tipo, você não podia ir na escola e não falar de Pokémon. Você ia comprar pão, ia na banca de jornal, tava falando de Pokémon, tinha revista de Pokémon, tudo era Pokémon, né? Quem viveu naquela época lembra, né? E por ter feito parte da nossa infância, as vozes ficaram muito marcantes pra nós, e principalmente a sua, Fábio. Então, a gente queria saber, cara, você já fazia antes trabalhos de dublagem antes de Pokémon? Já, eu comecei a dublar Pokémon, eu tava com 15 anos e eu dublo desde os 11. Então eu já dublava há 4 anos, 3, 4 anos. Já tava trabalhando com dublagem. Mas Pokémon foi a primeira grande série, assim. É a primeira com todo esse
fenômeno, toda essa popularidade. Sem dúvida, até hoje é a mais popular mesmo, né? Porque ela tá aí há 20 anos. É pra me situar só, que eu podia pesquisar, mas aí eu prefiro perguntar aqui. Entre o Ei Arnold, você dublou antes, né? Do Pokémon ou foi depois? Acho que eu comecei Pokémon antes, mas exatamente, Pokémon, como eu fiz até praticamente o mês passado, então Pokémon transpassa todas as outras séries, né? Então eu já tava dublando Pokémon, comecei a dublar Rei Arnold, terminei de Rei Arnold e continuei Pokémon. Mas Arnold eu acho que é um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Arnold eu acho que é de 96, 97, deve ser da mesma época também. Mas não tem uma cronologia certa, foi primeiro Pokémon, mas eu acho que Pokémon, depois Arnold e Pokémon continuou. Pica, pica. Como que foi esse processo na entrada da dublagem de Pokémon? Tipo, teve alguma seleção? Como é que foi? Teve, a gente normalmente quando tem uma série, o cliente pede teste, né? E um teste de dublagem nada mais é do que dublar uma cena. Você dubla 1-2 minutos do desenho. Aí eu lembro que ele ensinou na Master Sound ainda, o Fábio Moura era o diretor da série, o Fábio Moura faz o narrador. Quando suas aventuras começaram, Ash, nosso herói de Pallet, escolheu Pikachu, um Pokémon que não gostou tanto assim de seu novo treinador. Ele que começou a direção, ele que me escalou pro teste e tal. Aí fiz o teste, mas também não tinha nada. Até então Pokémon não era um desenho muito famoso. Era mais famoso por causa do episódio 27 ou 28 lá, que deu epilepsia em algumas crianças no Japão. Então a gente meio sabia isso. Aquele desenho lá que deu doença nas crianças, que deixou os moleques meio malucos. Mas até então não sabia que ia ser tão sucesso e que ia durar tanto tempo. Fizemos o teste, que é dublar uma cena. Acho que fiz eu e outros 2, 3 dubladores. E aí eu fui aprovado e comecei a dublar. Não Você tinha fez direto o teste pro Ash? Direto pro Ash. Pro Pikachu, né? 10 primeiros episódios a gente cogitou-se dublar os Pokémon e cogitou-se traduzir os nomes. Então eu cheguei a dublar alguns episódios de Pokémon chamando a Butterfree de Borbolivre, chamando o Pidgeot de Pomboto e etc. Isso é uma coisa que, sabe, me deixa muito aflito. Eu fiquei chamando Bulbasauro durante uns 3 anos da minha vida, sabe? Pokéagenda, sabe? Essas coisas foram traduzidas, localizadas, né? Bem mais fiel, entre as, né? Mais fiel em inglês, né? Tudo. Ele universaliza, né? Para os caras poderem, na verdade, produzir um brinquedo só na China. faz bastante sentido. Que agora até, quando eu fui assistir os últimos episódios, pelo menos quando eu era menor eu não percebia, mas agora eles ligam pro sexo que o Pokémon é, normalmente. Mas Bulbasauro eu ainda falo Bulbasauro. É que eu vi, por exemplo, a Lapras, que antes era Lapras, agora é Lapras, um negócio assim. Aí mudou bastante, né? Vários. Agora tem umas listas e tal, mas todo mundo tá meio fazendo isso. A Disney tá fazendo isso com os personagens dela também, então... Pra criar uma unidade mesmo, mas em função dos produtos, eu acho. Pica, pica. Esse episódio do Porygon, que deixou as crianças com epilepsia, vocês chegaram a dublar? Não. Não sei se é o 27 ou o 28 da primeira temporada, mas não fizemos. E os censurados? Tinha um... que eu lembro de censurado de cabeça, tinha um... O que o James aparecia com meio que silicone, eu não sei, com peitos postiços, né? Vocês dublaram esses ou esses também? Isso aí, sinceramente, não sei. Porque essas partes eu acabo, no processo da dublagem, nem faço. Só vejo onde o Ash aparece. Um que o Ash pega os Tauros, que ele aparece no desenho de repente com um monte de Tauros. Esse episódio tinha dublado? Vocês dublaram ou não? Dublamos. Uma manada de Tauro, assim, acho que sim. Isso, exatamente. A imagem eu me lembro, sim. Gostaria muito que ele passasse, mas censuraram de qualquer forma no ocidente, né? Acho que foi a 4Kids que chegou a porque mostrou uma pistola no episódio, eu não lembro, era isso? Porque o James acho que sequestrava alguém, acho que aí eles apontavam uma arma pro... A gente dubla Pokémon no Brasil depois dele passar pelos Estados Unidos, né? Eu dublo a voz do Ash ouvindo o Ash falando inglês, não japonês. Ah, entendi. Você já conhecia Pokémon antes de você começar a dublar? Não, sabia dessa história da epilepsia, do ataque epilético no Japão, mas não conhecia a série, não conhecia nada. Fiquei sabendo através do trabalho, mas através da dublagem. E nesse processo do anime no Brasil, todo fenômeno, como foi pra você lidar com todo o sucesso? Tipo, eu imagino que durante a exibição do anime as pessoas te reconheciam na rua, né? Não. Não, porque não era uma voz já um pouco diferente, não era a minha voz, e com o passar do tempo foi ficando cada vez mais distante da minha voz padrão, então você conversando comigo, você não imagina que é porque eu faço a voz do Ash. E quando eu comecei a dublar Pokémon, eu tinha 16, 17 anos, mesmo que os meus amigos assistissem, eles não assumiam pra mim, eles não diriam. Os meus amigos mais próximos já sabem que eu faço isso há muito mais tempo, então não tinha uma grande questão. Mas as pessoas da escola, colegas, dificilmente um colega da minha classe ia falar, eu assisti Pokémon ontem, é você que faz, porque até então Pokémon era considerado coisa de criança. E as criancinhas de 5, 6 anos que de fato estavam assistindo, eu não convivia muito com elas e elas não sabiam
que eu era eu, e elas nem têm noção de que isso é dublado, é outra relação com a obra. Então não tive grandes problemas, não. Nem não tive essa questão de ser reconhecido, de não poder sair na rua, das pessoas falarem comigo. Nada, bem discreto. Mas você nunca quis usar isso a seu favor de algum jeito? Não, nunca fiz isso. O que já, na verdade, já me usaram a favor próprio, assim. Eu, pra mim, por benefício próprio, nunca usei, mas já ajudei muita criança a parar de chupar chupeta, a obedecer os pais. Já fiz muita criança obedecer o pai usando a voz do Ash, assim. Caracas. Eu queria que meus pais tivessem feito isso comigo. Tipo, os meus pais simplesmente pegaram minha chupeta e jogaram fora. Se o Ash troca uma ideia com você, acho que fica mais fácil, porque de fato é bem eficaz, assim. A gente vai falar um pouco sobre o Ash, né? A gente tem algumas características do personagem, mas a gente quer saber um pouco de você. O que você acha, tipo, do personagem Ash em geral? Ele trata os Pokémon como amigo, na verdade, né? Nem tanto quanto serviçais, pessoas que estão seres que estão em função dele. Ele tem uma outra relação, né? Ele é mais afetivo. Principalmente com o Pikachu, mas com todos. De fato, ele tá sempre soltando todos. Eu acho que é isso, ele é um cara muito perseverante, é um herói, né? Que tá em busca, tem um objetivo, mas o que eu acho mais bacana nele é que ele não se incomoda em parar o que ele tá fazendo, em abrir mão um pouco do objetivo dele pra ajudar alguém. Acho que é uma coisa até de dramaturgia da série, assim. Ele oscila entre momentos de competição, tem as ligas e tal, e momentos em que ele simplesmente tá sendo um herói, tá passeando o mundo pra ajudar pessoas. Ele encontra alguém precisando de alguma coisa, o episódio é basicamente isso. Ok, então vou te ajudar. Como é que eu faço com os Pokémon que eu tenho, como é que eu posso ajudar você a resolver o seu problema? Então ele é um herói, assim, eu gosto muito, eu acho muito bacana. Eu tenho muita empatia pelo Ash, claro, sem dúvida. Você acha que, tipo, algum dia ele vai se tornar um mestre? Ou você acha que, tipo, ele sempre vai continuar da batalha e chegando perto? Eu acho que ele vai sempre continuar em processo. Eu acho que, não sei se isso vai acontecer de fato. Até parar de dar dinheiro, ele tá em processo, né? Mais ou menos. Até ele... Porque ele não mostrou sinais de envelhecer também, mudou alguma coisa de comportamento muito pouco. Muda a roupa, tal, muda... até que sim, vai se relaciona de maneira diferente com as garotas, Não é essa relação de ódio que ele tinha com a Misty. Mas também não tem nada de romance, não tem nada. Ele é um garoto de 10, 8 anos. 8 ou 10? É 10. É 10 sempre. Por mais que ele faça até aniversário num filme, ele continua com 10 depois. Não há sinais de que ele envelheça nesse sentido, assim. Acho que pra manter isso, então, de fato, ele sempre vai ser um aprendiz. O desejo dele é sempre ser um mestre Pokémon. Eu acho que o desenho é sobre isso mesmo, sobre a trajetória, sobre a jornada. Até ele chama, né, de jornada Pokémon. Pica, pica! Bom, já que você falou de até par romântico, com relação com outras personagens femininos ou até masculinos, tipo, a gente queria shippar um pouco os personagens. Você acha que, tipo, o Ash deveria fazer algum par romântico com alguma das personagens, sei lá, com a Misty, com a Dawn, com a May, tipo, com o Brock, sei lá. Eu acho a Serena uma graça. Se eu fosse o Ash, eu ficaria com a Serena, eu escolheria ela. Mas a Misty é o amor de infância e tal. Então, não sei, tem uma questão... E eles são crianças também, não sei se devia muito pensar nessas coisas pra eles, mas acho que um par romântico do momento seria a Serena, faz todo sentido. E ela parece que nutre sentimentos por ele. Então faria todo sentido se ele fosse namoradinho da Serena, assim. Tem bastante fã chipando esse casal. Muito bonitinho, acho a relação dos dois é legal, assim, eles acho que daria certo. Porque a Misty tinha uma coisa mais de novo, de criancinha, amor e ódio, né? Eles mais brigavam do que... O que também é legal, tem seu valor, mas acho que no momento é quem tá perto dele, né? Antes dela era quem mesmo? Era a líder de ginásio, a Iris. Iris, também tinha uma outra cabeluda, que era de dragão, que treinava Pokémon Dragão, como é que chama? A Cynthia? Se fosse a Cynthia, eu preferia que ele ficasse com a Cynthia sempre, assim. Ela aparece, mas não lembro se ela fica. A Claire fica mais tempo. Putz, agora não mais de cabelo azul ou de cabelo loira? Ou é loira? Cabelo azul. Cabelo azul, grandão, que treina Pokémon Dragão. Eu vou lembrando pelas dubladoras, não pela... Quem fazia era a Agatha, se não me engano. Depois a outra foi a Tati. No processo de dublagem do Ash, de alguma forma, o anime ou até mesmo a franquia Pokémon, ela já te ensinou alguma lição de vida? Tipo, tem algo que você aprendeu com Pokémon que você leva na sua vida? Basicamente isso aqui, na vida, assim, de maneira romântica, a questão da perseverança, de não desistir dos seus sonhos e de, sempre que possível, se você puder ajudar alguém, faça-o. Assim, acho que vale a pena. Essa questão de coleguismo e de tal. Mas na vida nua e crua, eu tô aprendendo bastante neste exato momento, de que não importa o que você faz, tipo, é um mercado, é um trabalho, e as pessoas não estão pensando muito na questão romântica dos fãs, é um negócio.
Porque vocês sabem que eu não dublo mais Pokémon, né? Desde esse Sim, a gente soube da polêmica. Então essa é uma grande lição pra minha vida, porque eu me preveni de todas as maneiras possíveis pra que isso não acontecesse, e isso aconteceu. Então é uma lição e tanto. Mas pera, no final não deu certo aquelas petições e tudo? A petição deu certo pra eu continuar a terminar o 18º ano. E quando eu vim aqui pra Portugal, eu tava na metade, tava no episódio 30 e poucos, 31, sei lá. Sim. Porque, a priori, pra eles, assim que eu viajasse, eu já pararia de fazer. E a petição, pelo que eu entendi, permitiu que eu continuasse, que eu terminasse essa temporada e fizesse o último filme, esse 18º filme. A partir da 19ª temporada, já não mais. Como que você se sentiu, assim, quando os fãs, eles reagiram dessa forma, sabe? Tipo, querendo que você voltasse a dublar, tipo, criando a petição, correndo atrás. Fiquei muito feliz, assim, fiquei surpreso, fiquei impressionado com como cresceu rápido, como os números foram, como foi aumentando, assim, como foi rápido. Fiquei surpreso, e deu certo. Eu também acreditei, quando falou, deu certo, não vai mais ter teste, eu também pensei que era pra sempre. Falei, não, então vou continuar fazendo até o fim. Depois, eu já estando aqui, falaram, não, Fábio, só terminar essa temporada, esse próximo filme, depois não vai dar, não. Falei, poxa, tem certeza? Não dá. Falei, então tá bom. Mas eu acreditei na petição também por muito tempo, assim. Eu falei, deu certo, hein? Fiquei muito feliz, óbvio. Tanto com o número de pessoas. Eu fui semana passada, eu estava com 11.500 assinaturas, assim. Eu acho bastante coisa. E os comentários, tal, gente do Brasil inteiro. Fiquei muito feliz, claro. Porque é isso, né? Atravessou várias gerações. Então tem vários grupos de várias pessoas de várias idades diferentes que foram tocados por isso. Então, fiquei surpreso, assim. É uma coisa bem grande mesmo. Pica, pica! O Ash foi o personagem que mais marcou você, porque foi há mais tempo, certo? Sem dúvida. Tirando o Ash, qual outro personagem que você dublou marcou você de alguma forma? Eu gosto muito afetivamente do Arnold, do Rei Arnold. Acho que é um desenho muito legal, eu gosto dele. Mas tem personagem, eu lembro também porque eu era menor, tem um filme que chama Olho de Lorenzo, que é um filme muito triste, que é sobre uma criança que tem uma doença degenerativa cerebral, e o filme é sobre a história dos pais dele indo atrás de um tratamento pra ele. E durante o filme é justamente esse processo também de degeneração do garoto, assim, ele termina o filme... Bom, o filme é muito triste. E dublar esse filme foi uma coisa que me marcou, assim, também. Fiquei meio, não chocado, mas incomodado, assim. Você dublou o garoto que tava se degenerando. Tá. Eu lembro de Beautiful Joe, ser um desenho que passei por um processo de achar muito chato, fazer muito difícil e terminar adorando, assim. Você dublou quem no Beautiful Joe? O Joe? É mesmo? Caracas. O Beautiful Joe a gente dublava do japonês, ouvindo o original em japonês. A tradução era péssima e era muito chato. Era chato. Eu falava, nossa, que chato dublar esse negócio. Eu lembro de ir pra umas escalas assim, muito bravo. E depois de no final, falar, putz, não acredito que acaba. Beautiful Joe foi atrás do jogo, tinha jogo pra Play 1, se não me engano. Fiquei meio maluco assim pro Beautiful Joe. Esse eu lembro desse processo. Mas como personagem, afetivamente gosto. Eu gosto do Arnold, gosto de dublar o Michael Cera, fazer alguns filmes dele, assim. Acho bacana. Eu gosto de. Às vezes eu faço o Gary do Bob Esponja, sabe? O gato, né? Não, é um cogumelo. É que é o gato. Exatamente, ele mia, né? Ele faz. Tipo, eu acho muito legal fazer só isso. Assim. É dublado? Eu não sabia que era dublado ele miando. Isso que é invariável, às vezes, assim. Normalmente pega da ME, deixa do som original. Mas se tem um diálogo por cima, ou se ele conversa com alguém, ou se ele dá uma intenção um pouco diferente, normalmente a gente procura fazer. E aí o Wendel algumas vezes me escalou pra fazer, achei muito legal, muito legal. Até falando dessa questão de dublagem de personagens meio secundários, né? Na nossa pesquisa a gente meio que não encontrou isso, mas o Pikachu ele era dublado também? Não, nunca foi dublado. Ah, tá, porque imagina, tipo, alguém brasileiro fazendo. A mulher do Japão, ela deve fazer até hoje, né? Porque tem outras expressões, embora ele fale sempre Pikachu, tem algumas variações e tal. Acho que até hoje ela deve ter que fazer algumas coisas, mas todos os Pokémon a gente deixa do áudio original. Depois que decidiu que não ia ser dublado, que não ia ter adaptação nenhuma, puxa do original, sem problema. Você acabou comentando no processo que Pokémon de alguma forma impactou o público brasileiro, né? Qual que você acha que é a importância da franquia de anime de Pokémon para a cultura nacional? Para a cultura brasileira, não sei se... eu acho que é que Pokémon ficou muito famoso, né? Ficou popular. A imagem do Pikachu ela é global, assim, é muito pop, acho que vai além do Brasil. Agora não sei se ele passa algum valor, se torna um pilar fundamental da cultura brasileira na década de 90. Não sei se chega a esse ponto. Mas é uma animação japonesa. Acho que abriu o caminho para as pessoas irem assistir outros animes, assim, outros
se permitirem ver outras coisas e entender um pouco melhor. Ele acho que ele ajudou a formar público. Essas pessoas que assistiam Pokémon no começo tiveram contato com animes e tal, e aí acho que elas cresceram, e por isso que esses eventos de desenho de cultura pop japonesa hoje são tão grandes, porque esses caras cresceram, se tornaram adultos e levaram a sua paixão a algo profissional. E aí eles começam a assistir outras coisas, aí começam a assistir Dragon Ball, aí vai ver Evangelion, vai ver desenhos que nem chegam pro Brasil. A maioria nem chega, né? Isso que é o mais absurdo. Teve um grande boom, né, com Animax e tal, mas isso também ficou muito segmentado. Eu achei que ia estourar mais, na verdade. Atualmente é serviço de streaming, né? Que não é dubla normalmente. Dubla-se muito pouco. Acho que é só o Knights of Sidonia a gente dubla, porque é uma coisa Netflix também. Mas não sei o que tá dublado nesse momento. Teve o Seven Deadly Sins lá, 7 Pecados Capitais, eu não sei como ficou aqui. Porque foi a Netflix também que pediu. A maioria da Netflix, né? A última coisa que eu fiz, mais recente, é o Knights of Sidonia mesmo. Nesse processo de dublagem, até de anime, tipo, você acabou se afeiçoando tipo, alguma animação? Tipo, tem alguma coisa. Tem alguma animação que você tá acompanhando? Alguma série japonesa que você tá acompanhando voltada a mangá anime, não? Atualmente não. Mas o meu xodó é Evangelion. Evangelion eu acho bem legal. Bom, e ainda falando do anime de Pokémon, assim, no processo, quando a gente era criança, a gente assistia muito, a gente acompanhava, eu pedi pra minha mãe gravar fita cassete, depois de chegar na escola assistia, né, tipo, tinha muito disso aqui, né. Todos os produtos, todos. A gente, eu tô entulhado aqui de coisa, minha mãe quer tacar fogo em tudo, mas... Não deixa, pelo amor de Deus. Cara, eu tenho medo de sair de casa e de repente voltar e não existe mais nada, mas é um risco que eu tenho que cometer, não tem problema. O futuro, assim, o anime ele foi muito famoso, tipo, na época de 2000, 2001, até lançar o filme, e depois ele foi meio que estabilizando, né? No processo, assim, quando ele foi pro Cartoon, depois começou a ficar mais de nicho, porque aqui o Brasil ele não tinha tanto, a galera não tinha muita TV a cabo, não pôde acompanhar tanto, né? E aí ele foi decaindo com o tempo, né? Como que você vê o futuro do anime? Você acha que tipo, ele vai conseguir se recuperar? Você acha que tem que dar uma reformulada na forma como é produzido, no estúdio? O estúdio mudou, inclusive, mas você acha que tem que ter alguma coisa a mais? Não, eu acho que eles fazem. Toda troca de temporada há mudanças sutis. Há algumas mudanças que nem são tão sutis assim, eles colocam novos Pokémon, a relação entre homens e Pokémon tá mudando também. Eu acho que eles estão fazendo a coisa certa, e eu entendo mais o desenho cada vez mais como ele nasceu, a gente já falou sobre isso. É uma plataforma de divulgação de produtos, mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que funciona, eu acho que eu entendo que ele tenha decaído, porque ele não é tão popular, ele não é mais o desenho... É mais uma febre, né? Ele não é mais uma febre. Mas ao mesmo tempo isso é bom porque ele se estabilizou. Ele deve ser até hoje o 6º ou o 5º, ele tá sempre no top 10 com certeza. Então isso é muito difícil na verdade de você fazer, né? Você manter uma franquia por tanto tempo entre os 10, é difícil, ninguém consegue ficar 10 anos sendo o número 1 de nada, assim, são raras exceções. Ainda mais no mercado japonês, que é tão competitivo e que é tão plural em relação a animes e tal. Então acho que, você durante 3 ou 4 anos ser o anime mais assistido e durante 17 tá entre os 10, é um feito e tanto. Então acho que eles não... em relação ao que ele era de popularidade, ok, talvez esteja menos intenso, mas é uma coisa muito mais densa, muito mais... ele mostra que não é uma febre que passou, é uma febre que dura 20 anos, ou seja, não é uma febre, né? É uma doença completa. É um negócio que se instaurou, sei lá, tá aí. Não é uma onda. Não é uma coisa que vem, estoura e vai embora. Não, Pokémon ainda está até hoje. Hoje, 2016, estamos falando disso. Estamos celebrando 20 anos e não é uma coisa relíquia, estamos falando do passado. Não, estamos falando do presente e do futuro. Pokémon tá muito bem, obrigado. Assim, quando o anime, ele é, assim, de uma forma geral, ele é voltado pro público infantil. Uhum. A gente teve um especial, acho que foi há 2 anos atrás, que foi o Pokémon The Origin. 2013, foi 3, acho. Foi em 2013. Que foi um anime que eles lançaram que era mais voltado ao público jovem, né? Um shonen. Você acha que talvez, como esse público esteja crescendo, talvez o público atingido deveria ser público mais velho? Ou você acha que Pokémon, a essência, sempre vai ser um público infantil e tem que se manter dessa forma? Eu acho que abriu-se esse leque, entendeu? Como a série cresceu e tem gente que continua assistindo, mas assiste de uma outra maneira. Não assiste mais com quase um fetiche, uma coisa de gostar mesmo, de ver quais são os bichos e tal, do que se emocionar com a história ou ficar pirando e outras coisas, mas pelo produto mesmo, por comprar bonequinhos. Eu acho legal. Tipo, você veja uns Pokémon, eu acho, que fofinho, eu quero ter esse bicho em casa. Eu acho legal.
Acho que criou uma coisa a mais, porque o público envelheceu, mas o público jovem sempre vai ter, porque ele é feito, exatamente, se você for analisar os roteiros, é bem infantil. Você tem uma situação inicial, aí rouba o Pikachu, aí pega o Pikachu de volta. A equipe Rocket sempre aparece na mesma hora. É matemático, assim, então, de fato, é pra criança. Mas as pessoas vão crescendo e eu acho que eles souberam, assim. Acho que hoje agrada os dois. Daqui a pouco tem pai assistindo com o filho, entendeu? Acho que vai dar certo isso. Acho que já tem, dias de passagem. Já tem, já deve ter. Porque 20 anos, o moleque já pode ter filho. Então. Pode ser avô já. Mas você comentou de ter coisinhas, bonequinhos, etc. Na época que Pokémon foi muito famoso aqui no Brasil, você teve alguma daquelas coisas, tipo um álbum de figurinhas, ou tipo um tazo, ou aquelas coisas que, né, uma chips que todo salgadinho tinha? Tazos eu tinha alguns tazos. E eu tenho um monte de Pikachu até hoje. Tipo, vim pra cá, na minha casa nesse exato momento tem 3 Pikachu. 3 Pikachu, um Ichigo, assim, eu tenho alguns bonequinhos, assim, tenho alguns action figure e Pikachu de pelúcia. Que às vezes quando eu vou em evento eu ganho e tal. E aí eu guardo e trago comigo alguns, assim. Tem um monte de coisa na casa dos meus pais, tem um monte de coisa. Eu acabo tendo, assim. O boneco do Ash é difícil de achar. Os Pokémon é fácil, mas o Ash é complicado de achar. O Wellington, na época que saiu o anime era mais fácil, né? O Wellington foi pro Japão ano passado, o Wellington Lima faz o Professor Carvalho. E ele penou pra achar ele trouxe pra mim é uma caixa que tem um Ash, um Hawlucha e mais outros dois, um azulzinho, como é que os três um Froakie, exatamente. E ele falou, foi difícil achar, cara. Os Pokémon você acha todos, mas achar o Ash é complicado. Hoje em dia. E ele tava no Japão, hein? Ele foi numa loja da Pokémon, num centro Pokémon. Isso era fantástico. Não sei como não teve. Devia ter centro Pokémon em São Paulo. É um absurdo não ter um centro. A gente não tem Pokémon Center, mas a gente tem açougue na Liberdade. É quase a mesma coisa, só que não. Pra gente foi uma honra, Fábio. De alguma forma geral, eu quero agradecer você pela presença, né? E eu queria abrir a oportunidade, se você quiser mandar um recado pros fãs, pra galera que tá te ouvindo, até pro aniversário de Pokémon de alguma forma. Pra Pokémon só parabéns, só elogios, acho incrível. Pros fãs eu fico muito feliz, agradeço todo esse carinho que eu de fato sinto durante todo esse tempo. Fico muito feliz por causa da petição, entendo que todos estão muito decepcionados e eu também, por diversos motivos. Então acho que estamos juntos nessa. Eu não sei se as coisas são definitivas. Eu ainda acredito que eventualmente possa tudo mudar e a gente possa voltar a fazer. Porque no final vão trocar todas as vozes. Então acho que, não sei, isso ainda estamos em processo, eu acho. Ainda tem uma esperança. E, usando o Ash como referência, né, vamos lutar até o fim para isso. Não, e agradeço, fico muito feliz com todo o contato, com todo o carinho, todas as manifestações que recebi, todas as assinaturas da petição. Eu só tenho que agradecer, cara. E fiquem à vontade também para falar se vocês não gostam de alguma coisa, se vocês acham que tem que mudar mesmo. Estou aberto a sugestões. A nossa intenção é que queria que mudasse, até por ter acompanhado a trajetória do anime todos esses anos. Não, né? o anime mudasse na dublagem. Esse foi mais um N-Party Costa a Costa. Para maiores informações, acesse www.nparty.com.br.